Líder extraterrestre, guerra interplanetária e invasão do planeta Terra. Parece filme de ficção científica, mas só parece, porque para muitos é muito real. Você já ouviu falar em Cientologia? A Cientologia é uma das organizações mais secretas dos Estados Unidos. E muitas das informações que se tem a respeito da Cientologia não passam de especulações. Até mesmo na quantidade de membros. Alguns dizem ter mais de 100 mil seguidores fiéis, outros dizem que tem mais de 2 milhões de fiéis espalhados pelo mundo. Mas a realidade é que o número certo não se sabe. E entre esses seguidores fiéis estão o ator John Travolta e Tom Cruise, que é inclusive um dos líderes da organização. Alguns chamam a Cientologia de religião, outros chamam de seita. Em países como Estados Unidos, Itália, Nova Zelândia, África do Sul, Suécia, a Cientologia é reconhecida legalmente como religião, mas na maioria dos países da Europa é considerada uma seita. Sendo seita ou religião, a Cientologia é uma organização extremamente rica e influente. Ela é dona de muitas propriedades espalhadas pelo mundo, incluindo o templo luxuoso dos superpoderes que fica na Flórida. Mas como surgiu a Cientologia? Foi criada em 1952 por um escritor de ficção científica que se chama L. Ron Hubbard. Em 1950, L. Ron Hubbard atingiu o auge do sucesso literário quando lançou seu livro de autoajuda que se chama Dianética, a ciência moderna da saúde mental. O livro entrou na lista do The New York Times de livros mais vendidos e rapidamente se tornou popular. Falando por alto, a Dianética prega que todas as doenças são causadas pela mente, por memórias reprimidas. É como se a sua mente fosse a responsável por qualquer doença que você tenha. A Dianética ataca a psiquiatria e a indústria farmacêutica, pois eles alegam ter uma técnica de cura alternativa. Eles dizem que algumas doenças só se podem ser curadas através da Dianética. E todas as técnicas de cura da Dianética e da Cientologia seguem os ensinamentos do fundador L. Ron Hubbard. E elas são vendidas como livros e cursos com o objetivo de libertar as pessoas de suas cicatrizes mentais. E assim essas pessoas, através da Dianética, são preparadas para a etapa seguinte, que é a Cientologia, onde aí sim a pessoa poderá tornar-se espiritualmente livre. Um pouco tempo depois do livro se tornar popular, Ron Hubbard decidiu tornar da Dianética uma religião. Porque até então a Dianética era vendida como uma ciência, mesmo não tendo sido aprovada por nenhum meio científico. O criador da Dianética, o Hubbard, ele dizia que quem seguisse os seus conselhos seria imune a doenças e seria como um super-humano. E o governo americano não gostou nada disso, porque, como eu disse, era uma ideia vendida como ciência. Então Hubbard percebeu que se ele continuasse levando isso como uma ciência, ele acabaria tendo problemas. Então ele passou da Dianética de ciência para uma religião, porque aí ele poderia continuar fazendo as mesmas coisas, mas vendendo a ideia como uma crença. Então em 1953 ele começou a nova religião baseada na Dianética, e assim surgiu a Igreja da Cientologia. Os cientologistas acreditam que a missão deles é limpar o planeta, limpar a mente das pessoas. E para quem é membro da Cientologia, tudo que acontece lá dentro deve ser mantido em sigilo absoluto. A sede da igreja se chama Base de Ouro e fica localizada próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos. E nessa área que pertence à Cientologia também tem uma mansão de milhões de dólares e um estúdio de cinema, e toda essa área é proibida para estranhos. Ali dentro, os líderes da Cientologia se mantêm isolados do mundo externo. A maioria não tem autorização para ter acesso à internet ou a jornais. Eles não têm
têm contato algum com o mundo exterior, exatamente para não terem influências externas. Ao mesmo tempo que os líderes da cientologia se orgulham por ser a nova religião que mais cresce no mundo, ao mesmo tempo muitos saem dessa igreja e fazem muitas denúncias a respeito do que acontece lá dentro. A sobrinha do líder da cientologia, Jenny Miscavige, saiu dessa igreja e fez graves denúncias a respeito do que acontece lá dentro. Denúncias feitas pela própria sobrinha do líder. Ela diz que por fora o ambiente parece ser bom, mas o que acontece lá dentro não é nada bom. Ela diz que, ao contrário das outras igrejas, qualquer um que quiser participar dos cultos deve pagar e não é nada barato. Ela diz que no início cobram $50, mas à medida que os níveis desses membros vão aumentando, chega a custar $1.000 por hora de aconselhamento. Pelos altos valores cobrados, muitos críticos dizem que a cientologia faz tudo por dinheiro. Mas mesmo com todas as críticas, a igreja vem crescendo e crescendo ainda mais em Hollywood. A cientologia vem recrutando muitos atores em Hollywood. E ex-membros da seita ou da religião dizem que eles fazem isso para usar de chamarisco para conseguirem novos membros. Há rumores de que muitos dos membros que participam da cientologia são produtores e escritores poderosos da indústria do cinema, e que alguns deles acabam introduzindo mensagens da cientologia nos filmes ou em programas de TV. Dizem que filmes como A Reconquista, com John Travolta, e Guerra dos Mundos, com Tom Cruise, são alguns dos filmes que são colocados mensagens da cientologia dentro deles. Mas se a cientologia é uma religião, quem são os deuses da cientologia? Ou quem é o deus da cientologia? A cientologia acredita que há 75 milhões de anos, um governante ou um deus de um outro planeta, que se chama Zeno ou Xeno, estava preocupado com a superpopulação dos 76 planetas que ele governava. Tinham muitos habitantes nos planetas e algo precisava ser feito. E entre esses 76 planetas, também estava o planeta Terra. Então esse governante, que se chama Zeno ou Xeno, juntou um grupo de rebeldes, se juntou com um grupo de renegados e acabou derrotando o exército real do próprio planeta, e assim assumiu em suas mãos o poder completo. Ele era só um encarregado e passou a ser o rei da galáxia, mais ou menos isso. Depois disso, ele convocou muitos habitantes, alegando que faria uma inspeção de impostos em cada um, mas não tinha nada de verdade nisso. Esses habitantes que foram chamados foram dopados e colocados num tipo de nave espacial. Todos esses foram enviados para o nosso planeta, o planeta Terra. Esses habitantes, ainda inconscientes, foram jogados todos dentro de vulcões. O objetivo era matar todos eles. Mas quando foram jogados e mortos, a alma deles foi livre, e essa alma se chama Tétans. E esses Tétans que saíram desses corpos jogados no vulcão começaram a vagar pela Terra, até que encontraram habitantes. Eles tomaram os corpos dessas pessoas e desde então eles vêm reencarnando de geração em geração. E segundo os cientologistas, as pessoas que são más no nosso planeta, as que cometem maldades, elas cometem maldades por estarem possuídas por esses Tétans. E tempos depois, a guarda real lá no planeta do Zeno acabou vencendo os rebeldes e tomando o poder novamente. Ele foi preso numa montanha extremamente forte, rodeada com um campo de força, e lá permanece preso até hoje. E anos depois veio L. Ron Hubbard com a missão de livrar os habitantes da Terra desses Tétans. Então a missão do Hubbard era dar liberdade a essas pessoas possuídas pelos Tétans. E dizem que o fim vai acontecer quando Zeno se livrar da sua prisão na montanha e vier na Terra destruir todos esses Tétans. Então talvez aqueles alienígenas no filme Guerra dos Mundos com o Tom Cruise não sejam alienígenas. Talvez seja o líder Zeno
vindo tomar a Terra e destruir os Tetans. Mas aí, diante dessa história, você pergunta, mas como que essas pessoas acreditam nisso? Nenhum dos membros da cientologia são expostos a essa história logo que entram na Dianética ou na cientologia. Eles recrutam as pessoas e esses membros só vão ter essa informação depois que já tiverem alcançado um nível elevado, quando já tiverem alcançado a liberdade suficiente para receber esse tipo de informação. Então, primeiro é preciso passar pela Dianética para limpar a mente, para só depois entrar na cientologia. E assim vão passando por níveis e níveis até alcançarem a completa liberdade da alma. Tem muitas histórias sinistras a respeito da cientologia. Alguns dizem até que o Tom Cruise não vê a sua filha há mais de 4 anos por causa dessa religião. Mas agora eu te pergunto, será verdade? Será verdade que chegará o dia em que Zino, junto com outros seres de outro planeta, vão invadir a Terra para destruir os Tetans? Diz você aí nos comentários se isso é verdade ou não. Se você também souber de alguma informação a respeito da cientologia ou da Dianética que não foi dita aqui, escreve aí nos comentários também. Esse canal aqui é o Será Verdade. Não se esquece de fazer a inscrição e até o próximo vídeo.